Bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro bate-papo aqui. Tô ligando os pontos de segunda-feira com um novo horário. Deixa eu ligar essa lâmpada aqui, que senão eu vou ficar meio fantasmagórico. Agora melhorou. Nesse nosso novo horário, né, que antes era às quintas-feiras às 19 horas e agora a gente vai estar fazendo às segundas-feiras. Então, a partir de agora, toda segunda-feira, você vai estar me vendo aqui na telinha, onde a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia sobre algum trecho, algum versículo, enfim, algum capítulo, algum livro, mas voltado aí para como a gente pode usar a sabedoria da Bíblia para deixar a nossa vida, para tornar a nossa vida mais leve e mais tranquila. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o poder da oração para abrir o nosso caminho. E é legal que hoje a gente vai estar falando de Atos, tá? Do versículo 31, do versículo 1 ao 41, então é Atos 4, de 1 a 31, né? E aqui ele vem contando uma historiazinha aqui que acabou, que aconteceu ali com Pedro, né? E com João, e aí eles tiveram alguns perrengues ali ao falar um pouco de Jesus. E depois ali o povo entrou em oração e realmente ali aconteceu fatos ali interessantes que mostraram ali o poder que a oração tem, né? E às vezes nós, cotidianamente, né? Costumeiramente, a gente acaba passando ali por perrengues no nosso dia a dia. De fato, isso é uma coisa que acontece constantemente, eu acredito que com todos, né? Então, assim, se você está passando alguma coisa, se você está passando por algum perrengue, alguma coisa que a princípio não tem solução, é possível a gente literalmente encontrar a solução quando a gente tem essa capacidade de orar, né? Só que aí a gente se questiona o que de fato é orar, né? O que de fato é fazer uma prece, porque a gente às vezes tende a acreditar que fazer uma prece, fazer uma oração é simplesmente a gente falar alguma coisa em prol de um desejo, para que Deus seja ali possa exercer sobre aquilo que a gente está passando, para a gente ter ali a solução que nós tanto almejamos, né? Só que a prece, a gente pode dizer que é só isso? Talvez isso até seja uma parte da prece, mas não está ligado literalmente ao que a gente fala. Na verdade, o que a gente fala tem a menor importância, né? Deus, ele não enxerga aquilo que nós falamos, e sim a intenção que nós temos, né? A voz, literalmente, ali, a voz do coração. Então, a prece, ele é um artifício, vamos colocar dessa forma, poderosíssimo para a gente criar literalmente conexão com Deus, com a espiritualidade amiga, com Jesus, com o plano espiritual de alguma forma, né? Então a prece faz justamente essa ligação, ela abre esse canal de conexão. Só que dependendo do nosso estado, dependendo da forma como nós fazemos a nossa prece, nós podemos conectar com coisas não tão boas assim também, né? Porque a prece, de fato, ela tem esse poder de abrir esse canal com o plano espiritual, né? Com essa conexão com algo que transcende ali o nosso conhecimento na maioria das vezes, mas a gente precisa estar literalmente puro de coração. A gente precisa literalmente abrir nosso coração para Deus e a espiritualidade amiga e Jesus, enfim. Então a gente precisa de fato ter uma intenção positiva, porque se a nossa intenção for negativa, pode não ser muito legal assim, né? Maria, seja muito bem-vinda. Rosane, seja muito bem-vinda também. Prazer ter vocês aqui no nosso primeiro dia, segundas-feiras, né? Enfim, então vamos começar. Eu vou falar aqui, vou ler aqui o livro de Atos 4 e ao longo a gente vai comentando aqui, a gente vai contextualizando para a gente entender o poder da prece no nosso dia a dia, né? Então, Atos 4, ele começa assim, né? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, né? Muito perturbado com que ensinassem
o povo e anunciar em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, assim, só para criar o contexto aqui, Pedro e João, eles estavam pregando, eles estavam ensinando o povo ali. Só que a galera não gostou muito disso, né? Enfim, porque era um período pós-crucificação e até a existência de Jesus existia um inimigo comum ali dos príncipes do reinado, que era Jesus, né? Então Jesus era aquele inimigo comum ali, por quê? Porque ele vinha trazendo justamente situações, aprendizados, ensinamentos opostos ao que a maioria pregava, e aquilo ali realmente botava em xeque toda aquela estrutura de poder que existia, que até hoje, se a gente for colocar na ponta do lápis, existe, né? Só que Pedro e João, eles vieram ali fazer uma pregação, só que de alguém que já tinha sido crucificado e tinha ressuscitado. Então, como a gente pode brigar, né, com alguém que ressuscitou? Enfim, então fica mais complicado, né? Então, Atos vem trazendo isso, né? E aí, no versículo 3, ele continua. E lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, assim, prenderam os caras lá, né? Muito, porém, dos que ouviram a palavras, creram. Então, assim, dos que ouviram, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, assim, eles não estavam falando para 5 pessoas, 10 pessoas, não. Cara, chegou a quase 5.000. Então, se a gente botar isso na ponta do lápis, é muita gente, né? E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais anciãos e os escribas, né? Os Anás, né? O sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Então, assim, veio todo mundo para tentar resolver ali aquele perrengue ali, né? E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então, assim, botaram um cheque ali, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, né, e de todo o povo de Israel, que em nome de Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estas são diante de vós. Então, assim, ele falou que é em nome de Jesus, né? Ele e a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, né? E aí o que seria isso, né? Então a gente puxa aqui em João 2, só para a gente entender esse contextozinho, né? Que é posta por cabeça de esquina, né? Rejeitado por vós, né? Então os edificadores. Então como é que seria isso? João, ele traz aqui de 19 a 22 o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai este templo, né? E em 3 dias o levantarei. Disseram-me, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Pergunta. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, quando ele fala aqui, ele é a pedra que foi rejeitada por nós, falando trazendo a questão de Cristo, de Jesus, ter sido rejeitado ali pela igreja, né, de certa forma. Só que ele veio literalmente para recompor a igreja, porque a igreja era ele próprio, né? Enfim, então ele trouxe essa questão que a gente não precisa de um templo, não. Que Jesus, ele vinha trazer os ensinamentos direto de Deus, né? Ele vinha trazer os ensinamentos em nome do Senhor. Portanto, ele
era a igreja. E ele não precisava daquilo tudo. Só que em 3 dias, né, que foi o período ali da ressurreição, ele seria edificado novamente. Então a igreja seria ele, né? Então por isso que ele foi ali com uma pedra, né, a cabeça de esquina posta de lado. Só que não adiantou muita coisa. Por quê? Porque o princípio continuou, né? Então, assim, o fato de Jesus supostamente não estar mais ali, não tira ele de xeque. E aí foi de fato o que deixou as pessoas preocupadas, porque assim, até então você tinha Jesus para crucificar, ou tinha a representação de alguém indo contra todo o sistema. Mas uma vez que ele já não está mais ali, você tem uma ideia. E como é que se combate uma ideia? Como é que você se combate princípio, né? Então fica mais difícil. E aí continua aqui em Atos, né? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, né? Então voltando ali à questão de Jesus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, né? Eles quem? Todo ali o clero do negócio, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, né, e indultos, ou seja, eram de fato pessoas que eram ignorantes, né? Pedro e João, eles não eram pessoas ali de alto calão e tal, não, eram pessoas simples, eram pessoas ali que eram analfabetos, né? Enfim, só que aí ele continua, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por quê? A conclusão que ele chegou aqui, eles ensinavam com tanta convicção e clareza que mesmo que, por mais que eles não tivessem estudo, não, eles aprenderam isso direto da fonte. Então, realmente, eles estiveram ao lado de Jesus, eles falam aquilo, eles trazem aquilo ali com convicção, né? E aí continuando no versículo 14, ele fala assim, e vendo estar com eles o homem que fora curado, e nada tinham que dizer ao contrário, todavia, mandando-os sair fora do conselho, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, né? Entre ali a galera do clero ali, dizendo que havemos de fazer o que havemos de fazer desses homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório e não podemos negar isso. Ou seja, é o famoso contra fatos no argumento, né? Então, Pedro e João foram para lá, eles começaram a falar, aquilo criou um vulco-vulco muito grande, foi notório aquilo, e a comoção que ele teve ali junto à sociedade, junto ali às pessoas que estavam no recinto ali, né? E aí ele continua, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais em nome de homem algum. Então, qual foi a conclusão que o clero lá chegou? Né? Então, assim, vamos ameaçar esses dois, porque se a gente ameaçar esses dois, ele não vai poder mais falar, vamos sucumbir, vamos calar esses dois ali, de certa forma, fazendo ameaça, né? E aí no 18 ele continua, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Então, olha só que interessante. Pedro e João, os dois ameaçaram, né? Os dois, a conferência ali, a reunião ali da alta corte ali, vamos colocar dessa forma, ameaçou os dois. E aí, olha a resposta que eles deram. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Tipo assim, quem é você para me ameaçar? Você quer realmente se colocar as suas vontades diante da vontade de Deus? Né? Julgai-vos, faz sentido isso? Né? Então, eles trouxeram isso à baila, realmente fica complexo, né? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, João e Pedro ali, eles já foram categóricos. Não podemos deixar de falar do que eles viram e ouviram.
mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para castigar os dois, deixaram-nos ir por causa do povo. Ou seja, cara, eles estavam pregando ali e tinham mais de 5 mil, ou girava em torno de 5 mil pessoas. Imagina se essa galera cisma de fazer um montinho ali, um complô de alguma forma. Não tinha como, você não tem como segurar. Né? Então, mediante disso, eles deixaram ir. Por mais que eles tivessem ameaçado, os dois, né? E os dois meio que falam assim, cara, quem és tu para me botar condições diante de Deus? Né? Então, assim, tá pensando que é quem, irmão, para falar isso? Né? E aí, por quê? Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, as pessoas que estavam ali fora estavam glorificando a Deus. E aí, aqui a gente começa essa questão do poder da oração, do poder da prece propriamente dita, para a gente literalmente criar essa conexão com o divino. E João e Pedro, eles passaram um perrengue ali, estavam passando, mas eles foram categóricos ali. Eles falam assim, cara, a gente vai fazer o que Deus falar pra gente fazer, não é você, né? Não é o vocês que vão determinar o que a gente vai fazer ou não. E quando a gente pega isso e traz para o nosso dia a dia, para os nossos perrengues, para as coisas que nós somos colocados à prova, a gente tem ali o ponto entre as vontades do meu ego, né? As vontades dos meus desejos, das minhas paixões, e será que de alguma forma nós podemos associar esses desejos e essas paixões a todo esse clero, a todo esse reinado, a todos esses sacerdotes que desejavam, que queriam colocar Pedro e João na parede? Assim é com nós, né? Nós temos os nossos egos, as nossas paixões, os nossos monstrinhos internos que querem satisfazer o nosso próprio desejo. Mas até que ponto isso está indo contra as vontades de Deus? De que forma isso está indo contra as vontades de Jesus? E às vezes a gente fica tentando ir para o lado oposto. Só que, qual é a consequência disso? Muitas das vezes, por nossos próprios atos e ações, nós entramos aonde? Nós entramos na seara das provações. Nós entramos ali na seara das expiações e nós começamos a ter o quê? Consequência sobre esses atos. E na hora que nós temos essas consequências, é quando nós normalmente começamos a querer buscar a saída. É quando nós normalmente começamos a buscar por ajuda. É quando normalmente nós começamos a, de alguma forma, orar, pedir a Deus. Só que essa oração, se ela tiver alinhada com as vontades dos sacerdotes, ela não representa a Deus.